Oi papai e mamãe que tá aqui no meu canal. Eu tô passando hoje para dar algumas diquinhas relacionadas à rotina das crianças nesse tempo de pandemia, porque muita coisa mudou, não é verdade? E a gente tá sem saber como agir. Então muitos pais estão se questionando como lidar com as crianças, né, nesse enfrentamento desse momento tão difícil. Então, primeira diquinha que eu dou, a rotina ela deve ser uma construção coletiva, não deve ser algo imposto, porque senão a criança já cria uma tendência a não querer fazer por ser algo imposto. Então, através de muito diálogo, de negociação, os pais devem propor esse momento de rotina e de estabelecimento de regras e de normas, claro, sempre atentando para uma rotina possível de ser seguida. Não determine objetivos muito difíceis e que a criança não vai conseguir cumprir. Outra coisa importante diz respeito ao uso das tecnologias, né? A tecnologia é uma grande aliada nesse momento, porém o uso deve ser limitado e orientado, né? Os pais precisam entender ali e controlar o que o filho está acessando, o que o filho está fazendo e também os tempos dedicados a isso, tá bom? Outra coisa que é uma dica que eu deixo para vocês hoje é com relação ao diálogo mesmo, a conversa com as crianças. A conversa é sempre fundamental porque gera uma troca de experiências e de respeito entre a criança e o adulto, é uma relação horizontal. Então você pode perguntar para a criança: hoje você acha que você fez o seu melhor? Né? O que você acha que você aprendeu? O que você pode fazer melhor da próxima vez? Não simplesmente passar as rotinas de forma estanque e sem sentido, porque senão a criança enjoa, a criança não vê significado naquilo. Então é muito importante que haja esse diálogo e essas ponderações com as crianças, porque às vezes a gente subestima as crianças, acha que elas não precisam de ser informadas, mas quanto mais informações e diálogo nós temos com as crianças, mais a gente gera uma relação de isso gera, né, autonomia, responsabilidade e satisfação. Coisas muito importantes para o desenvolvimento da Thalita. Mesmo com relação às atividades escolares, né, eu não estou dando conta, eu não sei como agir. Então eu vou deixar algum passo a passo aqui para vocês terem uma noção. Primeira coisa que vocês têm que fazer: conversar com a criança e informar para ela o dia, a hora, o que ela tem que fazer, deixar ela informada. Você gosta de ir num lugar e chegar lá numa consulta médica, você não sabe que horas que você vai ser atendido, quantas pessoas tem na sua frente? Ninguém gosta de ficar sem informação. As crianças também não. E elas vão entender muito melhor se você explicar para elas. Então, o segundo passo é definir um local e um horário específicos para realizar essas atividades escolares. Então, o ideal é que se a criança estuda de manhã, esse horário seja de manhã. De tarde, a mesma coisa. Porém, às vezes acontece, né, dos pais aí nesse momento tá meio atípico para todo mundo, não consegue. Então, você tem que estabelecer esse dia, esse horário do dia e combinar com a sua criança que esse vai ser o seu momento de estar fazendo as atividades escolares. Se possível, colocar o uniforme na criança, né? Uma coisa é fato, tirar o pijama. Isso é necessidade, né? Não só para as crianças, mas para nós adultos também. O nosso cérebro, quando a gente fica o dia todo naquelas de pijama, jogado na cama, ele não tá entendendo que as coisas começaram a funcionar e que você continua. Então, se possível, né, coloque até o uniforme da criança para que ela entenda que aquele momento é um momento relacionado às aulas. Leve ela para um lugar silencioso, leve, sereno, com boa iluminação, que vai chamar a atenção dela. Use a tecnologia a seu favor. Hoje em dia existem muitos aplicativos aí que você pode estar complementando os trabalhos que vêm da escola de uma forma mais lúdica, mais eficaz. Outra dica: mantenha sempre o diálogo com a escola, com o professor do seu filho. Veja que você pode colaborar, porque esse é um momento de empatia. Vocês estão com essa dificuldade, mas os professores também têm as dificuldades deles. Então tenham essa troca, essa colaboração com os seus professores também.
e elabore uma lista de prioridades. O que você precisa fazer primeiro, se organize com a sua criança e repasse. Se necessário, gente, flexibilize a rotina, porque é novo para todo mundo. Se você ficar muito severo, às vezes você pode ter um resultado contrário do que você esperava, né? A criança ficar irritada, nervosa, estressada, começar a fazer birra, se for uma criança muito pequena, né? Porque as crianças pequenas, muitas das vezes, elas não sabem se expressar. Então, a forma dela se expressar é através da birra. Ela não tem recurso ainda formado para isso. Então, gera uma situação de mal-estar para todo mundo. Então, é um momento de muita serenidade, de muita calma, de buscar levar o melhor para o seu filho. Faça técnicas com eles de acalmar, né? Técnicas de meditação para crianças. No YouTube tem vários vídeos e são boas oportunidades da criança ter esses momentos, fazer desses momentos uns momentos mais tranquilos dentro. E não se apavorem, não se desesperem. O momento é de tensão para todos. A gente não sabe o que vai ser da gente nesse retorno, mas tenhamos sabedoria, tenhamos serenidade e calma para saber que quando a gente voltar é aí que nós vamos definir quais serão as ações que nós iremos realizar. Então, por enquanto, faça o melhor que puder com as possibilidades que você tiver aí na sua casa e tente transformar esse momento em um momento agradável para a rotina de vocês, pais, mães e responsáveis, e também das crianças, tá bom? Precisando de qualquer coisa, é só chamar a tia Thalita aqui. Obrigada e até o próximo vídeo.